Olá, pessoal. Eu sou Gabriele Joman, eu sou psicoterapeuta e a minha função aqui hoje nesse vídeo é falar para vocês sobre os benefícios da terapia. Eu vou falar o que você precisa entender sobre o porquê de estar buscando terapia, porque é tão importante para todos nós ter esse acompanhamento e qual a diferença de uma terapia para outra, qual o perfil que mais se adapta a você. Tudo isso você vai estar aprendendo e conhecendo um pouquinho mais aqui nesse vídeo. Fica até o final, deixa seu like, compartilha. Se você gosta de conteúdo sobre fundo terapêutico, sobre psicologia, sobre neurociência, né? Eu falo sobre neurociência com fundamento na física quântica, porque a minha especialização é elevação de frequência vibracional. Então, as terapias vão te ajudar a identificar a sua frequência e elevar, porque a partir do momento que você eleva a sua frequência vibracional, coisas superiores, resultados superiores, movimentos você começa a atrair e a ter acesso a esse tipo de coisa, tá bom? Então vem comigo até o final do vídeo. Já curte aí, deixa um joinha e vamos lá. Bom, eu quero falar para vocês que quando você entende qual é a sua frequência vibracional que você atua, que você vibra, que você vive nos dias de hoje, você começa a entender certos resultados que você não tem e identificar o porquê que você repete ciclos. Então, vamos entender a partir do momento que quando você repete ciclos, você está tendo uma carência, uma certa dificuldade de entendimento, de identificação, né, com os seus obstáculos. O que podem ser os obstáculos? É você não ter clareza mental, você ter aquela dificuldade de identificar o seu caminho, o melhor caminho, né? Você não ter foco, tudo isso é falta de clareza mental. E isso você consegue resolver quando você alinha a sua frequência através das terapias energéticas. Agora, quando eu falo para vocês sobre existem vários tipos de terapias e existem maneiras de você cuidar, né, com várias técnicas diferentes, eu quero dizer que cada pessoa tem um fundo, tem uma dificuldade, né? E aí, o terapeuta, ele vai primeiro identificar a frequência que você está, depois identificar qual é a sua dificuldade, e aí sim indicar uma técnica, um treinamento, um tratamento direcionado a esse ponto. A função do terapeuta é nada mais, nada menos que te enxergar de fora e te conduzir ao seu melhor caminho. Porque às vezes as pessoas elas têm assim, muita dificuldade de ter o entendimento sobre o que está acontecendo com ela mesma. Às vezes ela tem crenças, ela tem traumas que nem mesmo ela sabe, mas ela sofre por esse trauma, ela sofre por essa crença. E aí, as sessões de terapia, elas vêm com o exercício trazendo clareza. E aí, quando você identifica o ponto que você precisa tratar, é exatamente o que você precisa
fazer. Porque quando você consegue se desenvolver lá no seu psíquico, você consegue ter uma fluidez, você consegue ativar os pontos que precisam ser ativados, você começa a modificar suas atitudes, você começa a atrair resultados. Quem nunca ouviu falar sobre cocriação? O que é a cocriação? Nada mais é do que você elevar a sua frequência vibracional ao ponto de você começar a cocriar coisas que não existiam na sua vida, mas aí passam a acontecer. Né? Eu estou aqui em Pendotiba, Niterói. Aqui é um polo, é um centro de treinamento do Estúdio Eleva, onde eu faço parte. Se você não conhece, você pode seguir, né, o nosso estúdio, @Estúdio Leveza. E aí, lá a gente fala sobre vários tipos de treinamento. Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com neurociência e sou especialista na elevação de frequência vibracional. E aí, eu utilizo radiestesia, eu utilizo cromoterapia, eu utilizo Feng Shui. Então, todos esses pontos são direcionados para te levar a uma elevação de frequência na qual você vai sobressair com mais fluidez. E aí você vai começar a ativar pontos que não eram ativados. E aí você vai começar a ter resultados que você não tinha. E isso é maravilhoso. Isso é muito, muito importante. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer as terapias. Porque quando você conhece, você desbloqueia. E quando você desbloqueia, você começa a ter uma nova vida com novos resultados. Então é isso que eu quero te trazer. Você busque sobre terapias, faça uma sessão para você conhecer. Às vezes você pode se adaptar com um terapeuta, não se adaptar com outro terapeuta, porque cada um tem uma linha de estudo, cada um tem uma linha de técnicas que ele trabalha. Né? É um campo muito extenso. Eu trabalho com as terapias quânticas vibracionais, que são aquelas que trabalham diretamente as frequências. E a frequência vibracional da pessoa, ela é como se fosse o centro de tudo. Porque quando você está com uma frequência baixa, você tem resultados ruins, escassez, você vibra com todos você vive todos os resultados de uma frequência baixa. E aí, quando você começa a trabalhar essa frequência e eleva, você começa a viver resultados superiores. Você começa a ter sonhos superiores, conquistar coisas superiores que você nem pensava que podia acessar. Entende? Então, se você tem alguma dúvida sobre qual terapia fazer, você pode me perguntar aqui que eu respondo. Se você já faz alguma terapia e está em dúvida, não teve uma experiência boa ou teve uma experiência boa, pode comentar comigo aqui que a gente troca essas ideias, né? Troca informação. E se você não conhece ainda a terapia quântica vibracional, eu te aconselho a conhecer. Eu trabalho com yoga quântico vibracional e ele trabalha na parte corporal energética. Então, nós cuidamos com a radiestesia a parte do seu consciente e subconsciente e trabalhamos com yoga na parte corporal. Então, assim, não há como você não ter resultado. E a terapia é o seguinte, não precisa acreditar, porque você não está vendo. Tudo que é psicológico é algo que as pessoas pensam assim, eu acredito, eu não acredito. Bom, a física quântica é uma física. Não depende de você acreditar nela para ter resultado. Você só precisa fazer os movimentos, as manobras, ativar a sua parte quântica vibracional e aí você começa, sim, a ter resultado. Né?
Então, eu sugiro que você busque conhecimento, me acompanhe aqui no canal, porque tem muita informação sobre muitos detalhes que eu passei nesse vídeo. A gente tem ali separadinho, detalhado no canal. Você pode assistir, me acompanha no Instagram, @Gabriele Joman. Você pode acompanhar também o Estúdio Leveza, que é maravilhoso, fala de várias terapias, de tudo que a gente trabalha no projeto. E acredito que você vai agregar muito, vai crescer muito e vai evoluir. Sabe por quê? Eu sempre falo isso. O conhecimento liberta. Por isso está na Bíblia. O conhecimento liberta. E assim que você começar a buscar, você já está evoluindo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E tchau, tchau. Mas peraí, antes de acabar esse vídeo, olha essa paisagem, gente. Que maravilha! Aqui ó, embaixo. Olha isso, gente. Lugar maravilhoso, né? Gente, é tão bom ficar aqui. É muito bom. Agora que você já viu essa paisagem, deixa seu like, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau.